Oi, gente. Hoje eu vou fazer aqui um pão caseiro, que eu costumo fazer, né? Essa é uma receita minha mesmo, olha. Vou te ensinar como fazer um pão caseiro, tá? Aqui, ó, eu coloquei um ovo. Eu coloquei 9 colheres de açúcar, porque eu vou fazer 4 pão grande. 9 colheres sopa de açúcar. 1 colher sopa de sal. Eu vou usar aqui 100 ml de óleo. É porque eu vou fazer pão grande, viu, gente? Eu sempre faço os meus pão bem grandão. E faço 4. Essa é uma receita para 4. Se você quiser fazer um pão menor, se quiser fazer só um, se quiser fazer 2, aí você divide a receita no meio. Aí eu coloco aqui, ó. Dou uma batidinha assim para misturar bem os ingredientes. Eu coloco água. Eu não coloco leite, gente. Então, para 4 pão, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar 1 litro de água para 4 pão, bem grande mesmo. 1 litro e 50 ml de água. Esse vai ficar bem grande meus pão. Eu dou uma mexidinha aqui, olha, para poder misturar bem com a água, né? Agora eu vou adicionar 2 pacotinhos de fermento biológico, que eu estou usando da Dona Benta. Para os meus 4 pão já dá, esse fermento ele é muito bom para crescer o pão. Aí eu coloco o fermento, aí eu dou uma mexida no fermento, para ele desembolar. E aí, gente, eu espero um pouco para poder o fermento ele dar uma crescida, porque é fermento biológico, né? Então ele tem que dissolver um pouco. Eu dou uma esperadinha aqui até que ele dissolva. Vou começar a colocar minha farinha. Você pode colocar a quantia que você quiser. Se você quiser mais mole, você faz mais, coloca menos farinha. Eu vou colocando já a quantidade certa. Eu não fico colocando aos poucos, não. Para me amassar, vou colocar aqui minha farinha. Agora, logo depois que eu fizer a massa, eu já passo no cilindro para sovar. Porque eu já deixo sovada, né? Eu prefiro assim, porque eu não tenho muita força mais pra ficar amassando o pão com a mão. E não tem jeito não, gente. Eu já tá com a mão mesmo, já vou fazendo o pão assim, ó. Vou amassando ele aqui, até ele ficar com a massa bem firme. Eu não gosto de pão com a massa mole. Não gosto mesmo, olha, dá bastante massa. E eu gosto dos meus pão bem grande. Aqui eu já vou jogar na mesa para amassar ele bem aqui. Mas aí você vai ter que amassar bem na mão para poder a massa ficar bem lisinha. Senão o pão fica muito feio. Quanto mais você amassa, mais a massa fica boa. A minha massa fica desse jeito, viu, gente? Mas você pode amassar ela até ela ficar lisinha, porque tem que ficar lisinha. Agora eu vou dividir ela aqui, ó, e vou mostrar pra você como que eu faço. Eu passo ela no cilindro pra sovar melhor e a massa ficar mais lisinha, né? Que eu corto em 4 partes. Mas por enquanto ainda não tenho balanço pra pesar. Mas assim, olha, cortei em 4 partes, que ficou muito grande. Coloco aqui, olha. E assim, agora eu vou passar no cilindro, aí eu vou acompanhar ele. Aí, gente, eu já finalizei. Já sovei todos os meus pães. Os 4 estão aqui. Agora eu vou deixar descansar de 30 a 40 minutos. Vou colocar um plástico por cima para ele não ressecar a casquinha. E aí, daqui uns 30 a 40 minutos, eu vou passar ele no cilindro de novo, só para esticar e pôr na forma.
Pronto, gente, meu pão cresceu. Eu vou usar essa forma grande para pôr 3 pão e usar essa pequena. Nessa aqui eu passei óleo mesmo, normal, e essa aqui eu passei margarina. Olha como que tá a minha massa. Agora eu só vou passar no cilindro para poder tirar o inchaço delas e enrolar para pôr na forma. Aqui na minha região do Paraná tá frio hoje. O pão fica um pouco mais difícil para crescer. Os meus pães todos na forma, olha. Deu 4 pães, eles vão ficar bem grandes. Aí eu coloco um plástico e vou tampar com uma toalha bem grossa para eles crescer. Agora eu vou deixar crescer aqui até dobrar de tamanho para colocar assar. Hora de pôr o pão para assar. Olha como é que ele tá lindo. Os meus pães já estão prontos. Esse daqui ficou bem mais escurinho. Eu gosto do pão bem assado, que fique bem levinho. A casca para mim tem que ficar bem crocante. Eles até racharam de tanto que cresceram. Eu coloco eles, olha, eles estão quentes ainda. Eu coloco em cima da mesa, em cima de uma toalha, porque caso eles suem, não fica estragado o pão. Porque o pão demora aqui uns 5 dias mais ou menos, né? Porque eu divido também, não é todos para mim. Mas é desse jeito que eu gosto do pão. Inicio colocando 4 colheres sopas de açúcar. 1 colher rasa sobremesa de sal, 50 ml de óleo. Você pode usar margarina ou usando óleo de soja, tá, pessoal? 1 ovo. Eu vou mexer tudo. 450 ml de água morna, gente. Eu sempre uso água morna. Você pode substituir por leite se quiser também, viu? 10 gramas de fermento biológico. Eu uso esse daqui, ó, Dona Benta. Fermento seco, né? Se você preferir, você pode colocar o fermento fresco de geladeira. Umas 2 colheres mais ou menos de fermento fresco dá essa quantidade aqui de fermento biológico. Eu coloco aqui. Aí eu mexo bem, gente, para poder misturar bem, né? Esse fermento também eu deixo descansar um pouquinho. Esse pão é muito facinho, ele não precisa deixar crescer. Você vai fazer ele, já vai colocar direto na forma. Então mexo bem aqui, ó. Vou deixar descansar aqui por uns 2 minutos. Tem aqui 400 gramas de farinha de trigo. Aí eu vou colocando. Caso essa farinha não dê, aí eu vou medir mais um pouquinho para pôr junto, tá bom, gente? Eu vou colocando aos poucos. Vou adicionar aqui mais 150 gramas de farinha de trigo. 400 gramas não deu, foi pouco. E que vai dar 550 gramas de farinha de trigo no total. Misturar bem. Lembrando, gente, que esse pão aqui não precisa deixar descansando antes. Já pode colocar direto na forma, tá, gente? A massa ficou desse jeito, meio elástica, ó.
Você pode dar uma batidinha com ela na colher, mais tempo, né? Aqui, gente, eu untei essa forminha 30 por 13, com 6 de altura. Vou colocar ele aqui na forma. Nem dá trabalho pra colocar. Prontinho, gente. Vou deixar descansar até dobrar de tamanho. Eu não vou marcar hora. O meu pão cresceu. Aliás, ele cresceu bem mais do que eu imaginava. Vou colocar ele assar em 200 graus, forno pré-aquecido. Varia de forno para forno, né, gente? Gente, o meu pão tá pronto. Olha só, ele cresceu até rachou aqui. Gente, olha, eu vou passar um pouquinho de margarina por cima. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Pão caseiro, sem ovo e sem leite, colocando o sal. Lembrando que todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Depois coloco o açúcar, o óleo, a água, mexo bem. Agora eu coloco o fermento. Esse pão é muito simples de fazer, bem facinho. Qualquer pessoa pode fazer. Se você não tem cilindro, você vai precisar sovar bem na mão, viu, gente? Para a massa ficar bem lisinha. Coloquei o fermento, agora deixo descansar um pouco para o fermento derreter. O fermento já deu uma crescida e já derreteu. Eu mexo bem para misturar bem. Agora eu vou começar a colocar a farinha de trigo. Eu já coloco bastantinho. E já vou com a mão, eu não vou ficar mexendo com colher não. Tem que colocar a mão mesmo. A minha massa sempre fica bem firme. Todos os pães que eu faço. Eu gosto de fazer pão bem grandão mesmo. Se você quiser o pão ainda mais pequeno que esse que eu vou fazer, é só você dividir a receita. O pão fica desfiando e for bem fofinho, é muito gostoso. É difícil eu comprar pão, eu faço mais caseiro mesmo. Toda semana eu faço pão. Os meus pães sempre têm a mesma receita. E para passar no cilindro, a massa tem que estar bem firme, viu, gente? Senão gruda tudo, vira uma bagunça. Agora eu vou começar a amassar com a mão. Não vou deixar minha massa muito lisinha, porque não tem necessidade mesmo, porque eu vou passar no cilindro. Mas para você que não tem cilindro, tem que amassar bem, tá, gente? Deixar a massa bem lisinha. Agora eu coloco o pão para descansar, eu vou deixar 15 minutos descansando só. Aí já volto para passar no cilindro. O pão já cresceu um pouquinho, não deixei ele crescer muito, tá na hora de passar no cilindro. Eu untei as minhas duas forminhas com margarina para eles não grudar, porque essas forminhas aqui andam grudando o pão, não sei por quê. Eles vão ficar bem grandão, gente. Cortar aqui bem no meio. Pronto. Vai dar 2 pãozão. Agora eu vou começar a cilindrar ele. E vou dar uma acelerada, gente. Mas eu vou começar a cilindrar aqui para vocês verem como que eu faço. Aí eu ergui aqui.
Deixei bem alto, ó, bem no último, para iniciar o pão. Aqui eu coloco um pouco de farinha de trigo no meio, né? Porque depois que a massa cresce um pouco, ela fica mais molinha. Aqui, ó, eu começo a regular o cilindro, vou diminuir um pouco para o pão ficar um pouco mais fino. Olha só, gente, eu vou cilindrando o pão e já vou ajeitando a massa, modelando ela. Agora, quando ela já tá desse jeito, eu dobro assim as duas pontas, para ficar para dentro aqui, ó. O pão ficar bem bonitinho, né? E agora eu passo de novo no cilindro para finalizar o meu pão. Aí eu venho aqui, gente, e dobro ele de novo, ó, para ficar a massa mais curta e mais larga. Dobro aqui, assim. Agora eu passo no cilindro para finalizar. Prontinha a massa. Agora eu começo a enrolar o meu pão, né? Modelar ele para pôr na forma. Eu começo assim, gente. Eu vou dando uma apertadinha assim para ele ficar bem grudadinho. Olha que grande que ele fica. E aí, gente, ó, eu empurro aqui as pontinhas, né? Para não ficar aquele quebra-mola. O seu pão ficar inteiro do mesmo tamanho. Eu dou uma amassadinha nele, prontinho. Agora é a mesma coisa com o outro pão. O pão tá pronto, vou esperar ele crescer, ele vai dobrar de tamanho, vai encher as duas forminhas. E aí eu coloco ele para assar. Mas para isso eu coloco aqui, ó, um pacote de plástico em cima deles, para ele não criar aquelas casquinhas duras. Vou colocar meu pão assar em 200 graus em forno pré-aquecido. Para você saber se ele tá pronto, ele tem que estar bem levinho, bem colorido, gente. Cuidado para não queimar. Olha só que lindo que ficou, bem vermelhinho. Meus pães sempre ficam bons. E aqui uma dica, gente. Quando ele terminar de assar ainda quente, tira do forno e coloque ele assim, ó, num ambiente assim virado para não encharcar por baixo e ele não murchar. E fica muito lindo. Olha como é que fica depois. E é uma delícia, olha, branquinho por dentro. É muito gostoso meu pão. Vamos comer um pedacinho aqui, porque não dá para aguentar, o cheiro é maravilhoso. Imagine só uma geleinha de jabuticaba, é tudo de bom. Para você que chegou até aqui, muito obrigado. Já peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima, pessoal. De pão trançado, gente, muito facinho de fazer e muito rápido, sem precisar sovar. Uma xícara de farinha de trigo, uma colher de açúcar, mistura bem, uma colher de fermento biológico seco, uma colher de sobremesa de sal, uma xícara de água morna, não pode ser quente, senão queima o fermento, gente. E mexe tudo, vamos misturar bem misturadinho, porque a gente vai deixar essa esponja crescer um pouco. Prontinho, eu deixei crescer até dobrar de tamanho. Você pode deixar uns 10 minutos. Prontinho, crescida aqui. Vou dar uma mexidinha nela para tirar o ar. E aqui eu venho e coloco um ovo. Pensa que fácil, gente. Meia xícara de leite condensado. Você pode pôr leite se quiser. Mexo bem para misturar todos os ingredientes. Prontinho. Aqui eu trago a farinha, tem 3,5 xícaras de farinha de trigo. E eu vou começar a colocar ela aos poucos, viu, gente? Vai colocando e mexendo, para você não errar o ponto. E, gente, não precisa colocar mais do que isso de farinha. Vai exatamente 4,5 xícaras de farinha de trigo, que dá no total 650 gramas. Não vai mais nem menos, é só essa mesmo. Aí você vai colocando. Aqui eu coloquei 2 colheres de margarina. Você pode colocar manteiga se quiser, banho de porco, quer substituir, põe o óleo. Tá, gente? É o que você tiver em casa. Esse pão é muito fácil e rápido de fazer. Aí eu mexo bem para misturar bem os ingredientes, né? E a margarina, ela
pegar em toda a massa, gente. Eu vou colocando a farinha de trigo aos poucos aqui. E aí eu vou mexendo com a colher até que ela não seja mais possível, que a massa fique bem firme. E, gente, esse pão é de trança, não é rosca, viu, gente? E é um pão menor, pequeno, não é aqueles pãozão grande que eu tô acostumada a fazer, não. Aí, para você que tem uma família pequena, essa receita é perfeita. Se você não gosta de fazer coisas assim, grande, né, difícil, essa receita é perfeita. Olha, agora eu já comecei a colocar a mão aqui e vou terminar de colocar o restinho da farinha. E você vai amassar e você vai ver que massa sensacional. Ela é bem macia mesmo, para lidar com ela, não vai grudar na mesa, não vai grudar na mão. Ó, coloquei o restinho da farinha aqui e já eu vou passar ela para a mesa. Aí você vai sovar, gente, um pouquinho até a farinha desaparecer. E é só também. É porque é uma coisa rápida mesmo, viu, gente? Ali, ó. E olha só que beleza, ela não gruda mais. Pode sovar se você quiser, mais. Não vai grudar na mão, nem na mesa, nem nada. Eu fiz uma bolinha e vou deixar ela crescer por 10 minutos. Você não precisa deixar crescer se não quiser. Eu deixo as minhas massas crescer um pouquinho. Aí eu coloco aqui, gente, na bacia e cubro e deixo ali por 10 minutos. Aí eu comecei a passar margarina na minha forma. Olha, eu untei com margarina, vou deixar tudo na descrição, tá, gente? Minha massa estava pronta. Aí eu pego ela e tiro o ar, né? Não tirando o ar aqui dela. Dou uma amassadinha e pronto. Dou uma ajeitadinha com a mão aqui e divido ela em 2 partes. Porque eu vou fazer 2 pãozinhos, né, gente? Aí eu dou uma amassadinha nela. Ajeito ela com a mão, porque ela tem que ficar grossinha, o tamanho dela inteiro ficar da mesma grossura. Passo o rolo de macarrão em cima, para ajeitar bem. Para ficar boa para manejar minhas tranças, gente. Olha a grossurinha dela que ela fica. Aí você vai passando a mão assim, aí ajeita bem para ficar tudo igual. Aí eu começo a cortar as tiras para fazer a minha trança. Aí vou cortando. Aí fiz, olha, 3 pentáculos pra gente. Aí eu dou uma amassadinha nas trancinhas ali, pra poder tirar aqueles negocinhos, pra deixar ela mais bonitinha. Agora é facinho. Você vai fazer a trança e é muito rápido, viu, gente? Em poucos minutos o seu pão vai estar pronto. Se você não quiser fazer trançado, você pode fazer um pão normal mesmo, fazer em bolinha. Eu achei lindo fazer com a trança, né, gente? Eu gosto muito dos pão trançado. Ajeitei ele certinho, olha que bonitinho que ficou. Tá prontinho meu pão. E aí coloquei ele na minha forminha. E, gente, eu fiz o mesmo procedimento na outra também. Aqui eu deixei crescer, gente, até dobrar de tamanho. Olha que linda que ela ficou. Coloquei assar em forno pré-aquecido a 200 graus. Pronto, aqui ainda quente, eu peguei o leite condensado e espalhei por cima. Se você não quiser o leite condensado, você não precisa passar também, tá, gente? Eu passei aqui. Olha a fofura desse pão. Você corta ele assim, gente, olha que beleza. Ele desfia, pensa no sabor. Na massa fica o pão levinho. É muito gostoso, gente. Você não vai se arrepender de fazer. Olha que beleza de pão. Derrete na boca, é muito saboroso mesmo. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por chegar até aqui e até a próxima, pessoal. Fui!
sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Maria e vou trazer para vocês hoje uma receita muito antiga da cuca tradicional. Existe variedade de cuca por aí, outros recheios. A minha cuca, ela é especialmente feita só com a farofa, viu, gente? Porque na minha família a gente não gosta de cuca com aquele recheio de fruta. Se gostar do vídeo, deixe um like, se inscreva no meu canal, compartilhe para que outras pessoas conheçam essa coisa maravilhosa que é a cuca. Então, a gente vai iniciar com 2 xícaras de açúcar. Lembrando que a minha cuca, ela vai ficar bem grandona. Depois eu vou colocar os ingredientes na descrição e o tamanho da forma que eu vou usar. Aí, se você quiser uma cuca menor, você divide os ingredientes. Então, 1 colher sobremesa de sal. Eu coloco os meus ingredientes tudo junto, viu, gente? Não tem esse negócio de, vou colocar isso e depois outra coisa. Eu vou colocar aqui, ó, 50 ml de óleo. Eu coloco óleo de soja. Você pode pôr a banha também, se quiser. Agora, eu vou colocar 3 colheres de margarina. Pode ser qualquer margarina. Se quiser também usar a manteiga, também pode. Ó, 3 colheres de margarina. Bem cheia. E eu vou colocar 3 ovos, viu? 3 ovos. Gente, aqui na minha casa eu faço comida todo dia. Eu já tô muito acostumada, então geralmente eu não uso medida. Eu faço pão toda semana, eu faço bolo, eu faço bolinho de chuva, eu faço uma montanha de coisa. É tudo caseiro na minha casa, tudo alimentos naturais. Agora eu vou colocar aqui, gente, ó, um pauzinho de canela de pau picado, para dar o sabor na cuca, porque a cuca sem canela, ela não tem graça. Agora eu vou mexer todos os ingredientes, ó. Mexa tudo até ficar homogêneo, viu, gente? Eu vou colocar 700 ml de leite morno, não pode ser quente, senão que cozinha o fermento. A minha cuca fica bem grande. Aí eu mexo bem, né? Vamos misturar todos os ingredientes. Agora, gente, eu coloco, ó, 15 gramas de fermento seco biológico, que dá 1,5 pacotinho, mais ou menos. Eu coloco aqui, ó, mexo para misturar bem. Agora, eu vou deixar descansar aqui por 1 minuto, 2 minutos, para o fermento dissolver. Fermento já dissolvido. Vamos dar uma mexidinha. Eu medi aqui, gente, 900 gramas de farinha de trigo, que dão 6 xícaras de chá. Então, mas eu vou ir colocando. Se acaso, eu acho que vai sobrar, mas caso não dê, a gente mede mais um pouquinho. Geralmente sobra. Eu não costumo medir as coisas da minha casa porque eu tô acostumada a fazer todo dia. Então, é tudo por olho mesmo. Vou colocando aos poucos, gente, olha, para nós ver. Vai colocando a farinha aos poucos para você ter noção, porque a massa não pode ficar muito dura e também não pode ficar muito mole. Então, gente, 900 gramas de farinha não deu. Então, eu medi aqui mais 600 gramas e vou colocar aos poucos aqui, até que a massa fique do jeito que eu quero que ela fique. Toda massa que vai fermento, que vai farinha de trigo, infelizmente você vai ter que ou sovar bem ou bater bem, viu, gente? Tem que ser assim. Senão a sua massa fica ruim, viu?
Agora é só bater a nossa massa. Aí, gente, eu vou colocar a mão aqui, porque a cuca, ela precisa ser sovada, né? Tem que ser sovada para a massa ficar boa. E eu coloco a mão. Você pode colocar a mão também se quiser. Olha como é que a massa vai ficando lisinha. Quanto mais você bater, melhor vai ficar a sua massa. Vamos deixar nossa massa descansar até ela crescer um pouquinho. Eu não marco hora. No máximo uns 10 minutos só. Enquanto a nossa massa cresce, vamos fazer a farofa dela. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícaras de açúcar. Bom, agora a gente mistura bem a farinha de trigo com o açúcar, ó. Ó, misturei bem. Agora eu coloco aqui 1,5 colheres de canela em pó. Misturo tudo. Eu medi aqui 250 ml de óleo. Talvez tenha que colocar mais, ou talvez não vai tudo isso. Aí eu vou colocando. Agora eu tenho que colocar a mão. Vou colocando óleo. E vamos amassando até que ela dê o ponto, viu, gente? Eu gosto da minha farofa bem boladinha, né? Não vai todo o óleo, olha, gente. Sobrou 100 ml, então quer dizer, foi 150 ml de óleo. Esse é o ponto da farofa, viu, gente? Massa pronta, já cresceu. Agora vamos colocar na forma. Olha como que essa massa ficou lisinha. Dá uma mexidinha nela para ela tirar o ar. Eu untei minha forma com margarina, ela mede 40 de comprimento por 28 de largura. Então ela é bem grande. A cuca é bem grande. Então agora vamos colocar ela aqui. De que estado você tá vendo esse vídeo? Eu sou aqui do Paraná e hoje tá bem quente, gente. Eu acho que tá uns 37 graus. Vamos espalhar ela para ela ficar do mesmo tamanho na forma inteira. E, gente, eu vou colocar ela para crescer, só que eu não vou contar minutos, porque como tá muito calor, então eu deixo ela crescer um pouquinho, não muito, mais ou menos até aqui, porque senão ela pode derramar se crescer demais, porque no forno ela vai crescer ainda mais. Como toda massa mole, você não precisa demorar tanto assim para pôr assar. As massas mole geralmente são fáceis para crescer, apesar que a cuca vai açúcar bastante, então o açúcar também ele deixa a massa um pouco pesada. Prontinho aqui, gente, olha. Agora eu vou espalhar minha farofa. Na minha família a gente gosta da cuca bem recheada. Prontinho, agora vamos deixar ela dobrar de tamanho. Cuca crescida depois de 35 minutos. Como vocês já sabem, eu não deixei ela crescer demais, gente, porque ela vai crescer quando colocar no forno. Eu vou colocar pré-aquecido a 200 graus. Aí varia, gente, de fogão para fogão. Às vezes pode demorar mais, às vezes pode demorar menos. Gente, a cuca ficou pronta. Olha que beleza que tá essa cuca. Muito saborosa. Muito linda. Vou cortar aqui um pedacinho para nós provar. Eu gosto de comer ela quente, gente, viu? É muito saborosa quando ela tá quente ainda. Olha a belezura. Pensa na coisa mais linda que ficou.
Nossa, que delícia. Se você chegou até aqui, obrigada. Não se esqueça de deixar um like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos para que chegue mais longe o meu trabalho, para que eu possa fazer outros vídeos como esse. Tchau, tchau, fui! Oi, para quem não me conhece, eu sou a Maria, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês essa receita maravilhosa, simples e bem fácil de fazer. Então vamos para a nossa receita. Vamos começar colocando metade da nossa farinha na bacia para a gente fazer a nossa esponja. Aqui eu vou colocar 15 gramas de fermento biológico seco e vou mexer bem, gente. Precisa mexer bem para misturar bem o fermento com a farinha. Coloco 250 ml de leite morno. É muito importante isso. Agora eu começo a mexer a massa. Ela precisa ficar uma massa firme para a gente sovar ela na mesa. Aí vamos misturar tudo aqui bem misturado para a gente começar a sovar a nossa massa. Aqui ela ficou muito úmida, então eu coloquei um pouquinho mais de farinha porque ela tem que ficar sem grudar na mão, sem grudar na mesa, porque eu vou sovar ela. Fica uma massa maravilhosa. Gente, eu sovei por 4 minutos a minha massa, para ela ficar bem lisinha mesmo. Olha que massa bonita. Agora eu coloco aqui, gente, eu vou deixar crescer por 15 minutos. Pronto. Agora vamos dar continuidade à nossa receita. Olha que massa linda. Para toda a massa, a gente vai colocar 7 xícaras de farinha de trigo. Agora eu coloco meia xícara de açúcar, 1 colher sopa rasa de sal, 5 colheres sopa de margarina, 7 gemas de ovo, só a gema sem as claras. Agora eu vou começar a mexer, vou mexer aqui um pouquinho com a espátula, porque ainda tá bem mole o ingrediente. Agora eu vou colocar a mão pra gente sovar a nossa massa, ela precisa ser sovada também. E gente, olha, parece a sensação que vai dar tudo errado, mas não vai dar. O açúcar começa a derreter junto com a gema e com a margarina e a massa vai ficar bem mais mole, viu? E aí começa você colocar a farinha, gente, enfarinhar a mesa, para nossa massa tem que ficar num ponto que ela não grude na mão nem na mesa. Aí você vai jogando o restante da farinha, vai ser exatamente 7 xícaras da farinha, você vai colocar tudo. E caso precise de pôr mais, você coloca mais se precisar. Aí eu fui assim, gente, eu sovei por 10 minutos a minha massa, porque aqui eu fiz tudo na mão e ela ficou assim, olha que massa maravilhosa, macia, uma beleza. Agora eu vou começar a modelar, não precisa deixar crescer, vamos cortar já. Eu cortei, gente, deu 48 bolinhas, que vai ser os 48 pãozinhos que eu vou colocar tudo dentro da forma. Eu fui cortando, dividi toda a massa. Nossa, que massa maravilhosa. Aí comecei a cortar e para fazer as bolinhas, pra gente modelar. Esse pão é uma maravilha. Eu fiquei surpresa com a delícia que ele é. Nem vou comprar mais na padaria, porque é muito gostoso, vale a pena fazer em casa. Agora é assim, gente, olha, você pega, põe dentro da mão assim e faz as bolinhas. E ela não gruda mais, olha. A massa tem que ficar assim, perfeita, lisinha e não grudar mais. Aí você vai fazendo as bolinhas. Deu 48 bolinhas no total. Agora eu vou dar uma achatadinha nelas aqui, de leve. E depois eu vou dar uma achatadinha mais
para colocar na forma. Coloquei na forma, gente, eu começo a achatar mais ainda, porque ela vai ter que ficar bem chatinha. E uma pertinho da outra, para dar certo, porque elas vão crescer também, né? Aí você vai colocando uma perto da outra. Não repara a minha forma, porque eu uso ela muito, então ela queima bastante. E assim eu vou colocando todos. Olha que legal que fica. Depois você dá uma amassadinha assim para os pãozinhos um encostar no outro. Deixa crescer por 1 hora, gente. Até um pouco mais, porque eles têm que dobrar de tamanho. Pronto, eles estão dobrados de tamanho. Agora eu vou pegar uma gema e 2 colheres de leite. E vou passar em cima dos pãozinhos para eles pegar aquela cor bonita que fica. E também deixar a casquinha bem macia. Aí vou passando um por um, ó, até passar em todos. Que coisa mais linda que eles ficam, gente. É muito maravilhoso. Vou levar ele para assar em forno pré-aquecido a 200 graus. Prontinho. Ele ficou por 35 minutos no forno. Varia de forno para forno, depende do qual forno que é o seu. Você tem que ficar vendo, gente, para não deixar queimar, porque eles assam muito rápido. E, gente, eu passo aqui, eu jogo muito leite condensado por cima e coco ralado. Se você quiser fazer também, se não quiser também não precisa. Mas é muito bom, o leite condensado e o coco ralado dá um sabor espetacular pro pão doce. É uma beleza, uma maravilha. Eu não resisto, gente. Eu comi assim, fui pegando um e comendo, fui vendo. Quando eu vi, já tinha comido um monte. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e deixar um comentário. E até a próxima, pessoal. No vídeo de hoje vou te ensinar a fazer essa deliciosa rosca trançada. Ela é tão maravilhosa que desfia quando você faz ela. É simplesmente sensacional. Vamos para o nosso passo a passo? Aqui, gente, eu medi tudo com um copo americano. Aqui eu vou usar 2 copos de leite, 2 ovos, 2 colheres de fermento biológico seco, 1 copo de óleo, uma pitada de sal, 1 copo de água, 7 colheres sopa de açúcar. Agora eu vou colocar todos os ingredientes dentro do liquidificador e vamos bater tudo, inclusive o fermento. Não tem problema nenhum, não vai dar errado, tá bom, gente? Agora batemos tudo por um minutinho. Pronto, agora despeje numa vasilha. Eu aqui tô usando a bacia. Você pode usar o que você quiser na sua casa. E a gente vai começar a colocar a farinha de trigo aos poucos. Eu não medi a farinha, eu vou colocando até que a massa dê ponto. A minha massa eu vou cilindrar, então eu preciso dela bem firme, né, gente? Mas aí, gente, se você não tiver cilindro, você vai ter que amassar na mesa, vai ter que sovar um pouco. Então, não deixa ela muito firme demais. Aqui a gente já joga na mesa e vamos sovar a nossa massa um pouquinho. Vou colocar para crescer, para descansar. Vou deixar até que ela dobre de tamanho. Eu não marco o horário, só dobra de tamanho. Aqui ela tá pronta. Vamos tirar o ar da nossa massa, dar uma amassadinha de leve. E agora eu divido a minha massa em 2 partes. É uma massa muito bonita. Muito, muito, muito linda. Agora eu vou passar no cilindro.
Aqui tudo certo, vou cortar em 3 partes para fazer as nossas tranças. Aqui, gente, eu vou amassar ela desse jeito para ela ficar bem redondinha. E vou pregar as pontinhas ali, ó, para iniciar a trança. Aí eu vou passando uma perninha para cá, outra perninha para lá. Essa rosca é maravilhosa, não tem como errar quando você faz direitinho. Eu não troco ela por nada. Tem um monte de outros tipos por aí, mas essa daqui é a melhor que tem. Ela tem um sabor gostoso. Agora, gente, olha, tudo certinho. Eu vou fazer a mesma coisa com a outra massa e vou colocar aqui na assadeira. Eu já coloquei, passei margarina aqui na minha assadeira. Coloco ela aqui e vou deixar crescer até dobrar de tamanho de novo. Agora ela tá pronta, já cresceu. Vou colocar assar em forno pré-aquecido a 200 graus, até ficar douradinha. Aqui ela já tá pronta. Eu vou fazer esses buraquinhos aqui nela, ainda quente, porque eu vou despejar o leite condensado em cima, que é para entrar para dentro um pouquinho. Aí eu taco leite condensado, gente, porque eu gosto muito mesmo. E outro que eu gosto muito é do coco ralado. Aí eu passo aqui o pincel, olha, para ir ajeitando ali. E vou fazendo assim com a faca para entrar dentro das tranças o leite condensado, que fica muito mais gostoso. Agora eu despejo aqui o coco ralado. Vamos colocar aqui um monte, gente. Se eu pudesse, usava em todas as minhas receitas. Eu amo coco ralado, é muito gostoso. Vamos aqui cortar ela. Gente, eu cortei ainda meia quente. Aí ela fica mais, parece meia murcha, né? Mas depois de fria ela fica maravilhosa, gente. O sabor é sensacional. Eu como demais. Eu não aguento, eu fico comendo tudo que tem pela frente de tão boa que ela é. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar, para me ajudar a trazer outras receitas dessa. Até a próxima, pessoal! No vídeo de hoje vamos aprender a fazer essa deliciosa cueca virada, ou orelha de gato, como muitas pessoas conhecem. Começo colocando aqui 4 xícaras de farinha de trigo, 2 ovos, 3 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de margarina, um pacotinho de fermento seco biológico e mexemos bem. Agora eu vou adicionar 300 ml de leite morno aos poucos. Vai colocando aos poucos, gente, e amassando, porque talvez não precise usar todos os 300 ml. Já que a gente colocou ovos também, né? E agora, gente, vamos dar uma sovadinha, não precisa sovar demais. Vamos sovar até a farinha de trigo desaparecer. Aqui, gente, olha, já tá quase boa. Agora eu coloco meia colher chá de sal. E amassamos bem. Eu amassei em torno de 2 minutos. Sovei ela. Prontinha, olha como é que ela fica bonitinha e bem lisinha. E ela tem que ficar assim, gente, não pode ficar muito firme demais, tá? Agora eu vou colocar ela para crescer, vou deixar dobrar de tamanho, eu não marco minutos. Aqui ela já tá prontinha. Olha que massa mais linda. Vamos esticar ela com o rolo. Esse rolo, gente, eu passo o óleo nele, por isso que ele fica dessa cor, assim, para ficar melhor para passar na massa. Para deslizar melhor, né? Prontinho. Olha, deixei ali uma espessura de meio dedo, mais ou menos, de grossura. Agora a gente corta tudo em fitas. Gente, você pode cortar do tamanho que você quiser, do modelo que você quiser, tá bom? Eu cortei desse jeito aqui, cortei umas maiores, outras menores, que é assim que eu faço. Agora a gente faz um taio ali no meio, corta ali no meio, e passamos por baixo
E viramos, pronto, nossa cuequinha tá pronta. Olha só que legal. Olha, gente, rendeu 59. Agora vamos começar a fritar. Eu coloco nessa panela maior, que é de batido de alumínio. Aqui preparei a forminha com papel. Aí, gente, eu deixo em fogo baixo o tempo inteiro para ter certeza que vai assar por dentro, porque se ligar muito forte queima por fora e fica cru por dentro. Olha que coisa mais linda, tá prontinha. Aqui, gente, eu vou passar no açúcar refinado, mas você pode pôr canela. Aqui eu não vou passar canela. É uma coisa maravilhosa pro café da tarde. Nossa, as crianças não resistem, eles comem muito mesmo. E ela é bem por fora e bem maciazinha por dentro. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima. Começo colocando meia xícara de açúcar, 2 ovos, 1 colher de chá rasa de sal, 4 colheres de sopa bem cheia de margarina, 2 colheres e meia de baunilha. Agora eu vou misturar bem. Agora eu coloco 2 xícaras e meia de leite morno, em torno de 600 mais ou menos ml. Misturo bem. Eu uso o fermento Dona Benta. Vou colocar 2 pacotinhos, são 20 gramas. Misturo bem e vou deixar descansar por 1 minuto para o fermento dar uma derretida. O fermento já dissolveu, agora a gente mexe bem. Vamos misturar bem os ingredientes. Gente, o pão é o meu prato preferido. Eu sempre fico inovando receitas de pão. Também experimento muitas receitas. Aqui eu tenho 8 xícaras de farinha de trigo. Às vezes vai mais, às vezes vai menos, tá, gente? Vou colocar a farinha de trigo aos poucos. A gente vai colocando a farinha de trigo até dar o ponto da massa. Nem sempre vai a quantidade que a gente separa, mas eu já costumo pesar e medir, sabe? E o segredo para o nosso pão ficar bom, gente, é sovar bem. Toda massa de pão você tem que sovar bem, deixar ela bem lisinha, para poder ficar aquele pão maravilhoso, fofinho. A massa fica nessa consistência aqui, gente, nem mole e nem tão firme. Vou deixar descansar até dobrar de tamanho. Vou colocar um plástico em cima para ela não ressecar. Agora eu vou fazer o nosso recheio. Vou colocar aqui 3 ovos, 1 colher e meia de baunilha e vou mexer bem. Vou colocar o leite condensado, mas não é a caixinha inteira. 250 gramas de leite condensado. Vou colocar 300 gramas de coco ralado. Prontinho. Nossa massa já tá pronta. Linda, linda massa. Vou dividir ela em 2 partes. E agora a gente estica ela. Vou dividir o recheio. Vamos passar dentro da nossa massa. Espalhar bem. Agora é só enrolar bem apertadinho. Aí, gente, você corta do tamanho que você quiser, tá? Cortar em torno de 2 dedos. Eu untei minha forma com margarina. Eu vou usar 2 formas. Essa e mais outra. Minhas fatias húngaras já estão prontas. Vou deixar elas crescer em torno de 25 minutos para elas ficar um pouquinho maior. Peguei 2 ovos, tirei a película deles, para não deixar aquele cheiro de ovos no meu pão. E vou colocar aqui umas 2 colherzinhas de leite. Misturo bem. Agora eu vou passar por cima
de todos eles. Agora eu vou colocar para assar em forno pré-aquecido a 200 graus, em torno de 20 a 25 minutos. Varia de fogão para fogão, ou até ficar bem douradinho. As fatias húngaras ficaram prontas, elas ficaram assim bem vermelhinhas, ainda estão bem quentes. Eu misturei aqui, ó, meia xícara de leite condensado com meia xícara de leite e vou passar por cima delas para elas ficar bem molhadinhas. Agora eu vou despejar leite condensado por cima, um pouquinho só, para ficar bem docinha. Agora eu vou jogar o coco ralado por cima. Nossa fatia húngara tá pronta, gente. Olha que coisa mais linda que ela ficou. Gente, a coisa mais linda. Que massa perfeita. Vale a pena, gente. Linda, maravilhosa, saborosa, gostosa, macia, fofinha. Uma massa, olha. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima. Rendeu 43, gente. No vídeo de hoje, vou ensinar para vocês a receita de pão caseiro de leite, muito fofinho e bem fácil de fazer. Vou começar aqui colocando 7 colheres de açúcar, 1 colher rasa de sal, 3 colheres de margarina, 60 ml de óleo de soja mesmo, 3 ovos. Agora a gente mexe bem, até ficar homogêneo. Agora eu vou colocar 1 litro e 50 ml de leite. A gente mexe bem, misturar bem os ingredientes. Eu uso esse fermento Dona Benta. Vou colocar aqui 3 pacotinhos, 30 gramas. Vou mexer bem e vou deixar descansar um pouquinho até que o fermento derreta um pouco. Agora que o fermento já deu uma derretidinha, a gente mexe bem, mistura bem. Eu vou colocar a farinha de trigo até dar o ponto, tá, gente? Eu não vou medir a farinha. Começo colocando assim aos poucos, tá? Vamos colocando aos poucos e mexendo. Fazendo desse jeito, o pão fica bem mais fofinho. Agora eu já vou colocar a mão. Esses pão vão ficar bem grandes, tá, gente? Eu não gosto de fazer pãozinho pequeno. Se você quiser fazer um pão menor, você diminui os ingredientes, divide em 4. Se você dividir a receita em 4, vai dar pra fazer um pão. Aí você que decide se quer fazer um monte de pão ou se você quer fazer 4 pão. Essa receita vai dar 4 pão bem grandes. Aí vamos pôr na farinha e vamos amassando. Até que a massa fique no ponto. Quando eu faço bastante pão assim, eu não costumo medir a farinha, pesar ou coisa assim. Eu vou colocando até que a massa fique boa. Aí você também decide, tá, gente? Se você quer uma massa mais firme, mais mole. Eu, por exemplo, não vou passar no cilindro esse pão, só vou passar para esticar a massa mesmo. Então, ele não vai ficar assim tão firme essa massa. Eu quero uma massa mais leve. Agora a gente vai sovar. Se você quer ter um pão bem fofinho, bem bonito, você precisa sovar a massa até ela ficar bem lisinha. Principalmente para quem não tem cilindro, né? Aí, gente, olha, a massa ainda tá mole, né? Aí como é que você faz pra quando você faz a massa assim e ela continua meio mole? Eu vou colocando, abro a massa assim e vou colocando a farinha por dentro, ó. Aí a gente vai amassando ela e ela vai ficando cada vez mais firme, que é o ponto que a gente quer chegar.
Minha massa tá pronta. Agora eu vou deixar descansar até dobrar de tamanho, até que a bacia enche. Eu não marco o horário, não. Meu pão já cresceu, olha o tamanho dele. Eu untei essa forma grande e essa forminha pequena aqui, com margarina. Porque são 4 pães que eu vou fazer. 3 na forma grande e 1 na forminha pequena. A gente dá uma amassadinha para tirar o ar dela. Vou passar no cilindro só para esticar mesmo a massa. Meu cilindro não tá muito bom. Esse aqui tá muito grande. Eu faço 1 ou 2 mais grandão e os outros mais pequenos. Agora eu vou esticar a massa no cilindro. Vou dar uma diminuída nela. Tô deixando o cilindro aqui no último, ó. Agora eu só enrolo ele. Começa aqui pela pontinha, faço isso, daí vou fazendo assim, ó. Enrolando ele. Aqui a gente enfia pra dentro pra não ficar como aquele quebra-mola. Assim eu vou fazer em todos os outros pão. Prontinho. Agora eu vou deixar crescer. Vai crescer em torno de 40 minutos mais ou menos, ou até ele ficar bem maior que a forma. Esses pão vão ficar bem grande, viu, gente? Esse aqui é o maior deles, que eu sempre ponho o maior no meio. Eu coloco para assar em forno pré-aquecido a 230 graus, varia de fogão para fogão, tá bom, gente? O meu fogão é mais frio. O pão ficou pronto, tá quentinho. Vou tirar ele da forma agora. O pão tá pronto, gente. Aí eu tiro da forma, olha. Deixo ele assim, porque ele sua se deixar na forma, né? Também para ele não murchar. Um ficou mais escurinho. E eles ficam bem macio. Pão de leite, né? E o pão de leite, geralmente, eles ficam bem mais escuros do que os outros pão. É uma belezura. Fica bem fofinho. E é assim que fica o pão de leite, macio e gostoso. Perfeito, gente, perfeito. Muito gostoso. Olha que coisa linda, maravilhosa. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal se puder e até a próxima.